Se você não conhece os 3 exemplos práticos que Jesus deixou para nós para transformar e elevar as nossas vidas para um outro patamar, esse vídeo é para você. Olá, eu sou Daniane Rangel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 3 exemplos que Jesus deixou para nós. Exemplos para a gente seguir. Exemplos que, de certa maneira, não é tão fácil de seguir, mas se a gente colocar no nosso coração o desejo de mudança, o desejo de fazer diferente, o desejo de seguir a palavra, nós vamos conseguir. E aqui ele nos mostra em Mateus 11:29, que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aqui o Senhor, ele é muito tremendo. Ele realmente, ele se apresenta para nós como um exemplo a ser seguido, porque ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim. E é dele, e é com ele que nós temos que aprender. Todas as vezes que a gente se sentir pequenininho, porque nós somos mesmo pequenininho diante de um Deus tão tremendo, tão grande, tão maravilhoso, mas ele nos ensina. Mas nós temos que querer ser ensinados por ele. Nós temos que determinar que nós precisamos de mudança, que nós precisamos mudar os nossos hábitos, que nós temos que tomar ele como exemplo para a nossa vida. Porque quando a gente fala em exemplo, que nós temos que seguir o exemplo de alguém, é sinal que o que a gente está fazendo, de certa forma, não é o suficiente, que tem que haver uma mudança, porque tem uma pessoa que faz melhor, que é um exemplo a ser seguido. O nosso maior e melhor exemplo é o nosso Deus, é o Senhor Jesus. Ele deixou para nós tudo escrito, né? A palavra dele, que é viva, que é eficaz, que é tremenda, ele deixou para a gente daqui tirar todos os exemplos que a gente necessita pôr em prática na nossa vida. Exemplos que a gente pensa assim: seguir a Bíblia é difícil. É difícil. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos pequenos. Muita coisa a gente não consegue compreender a grandeza de Deus, a grandeza do nosso Senhor, mas se a gente colocar no nosso coração que a gente precisa mudar em algumas áreas da nossa vida, a gente tem que começar por parte. Por isso que nesse vídeo eu trouxe 3 exemplos assim práticos, porque o primeiro exemplo é esse. Nós temos que aprender com ele. Ele fala para a gente aprender com ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa mansidão e essa humildade de coração não é para qualquer um, porque cada um de nós temos um tipo de personalidade. Não que todos nós somos arrogantes, somos maldosos, temos um coração terrível. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que nós, por sermos humanos, por sermos limitados, cada um tem um tipo de personalidade. Então, eu posso falar de mim. Eu, Daniane, que tenho uma personalidade assim, não muito fácil, sou calma até certo ponto, até em dado momento, mas eu já pedi muito a Deus e continuo pedindo muito a ele para eu mudar, porque quanto mais a gente se desfazer desse velho homem, né, dessa velha pessoa que está em nós, melhor. Quanto mais a gente se assemelhar ao caráter de Cristo, a como ele é, nós vamos ser muito mais abençoados. Porque mudar não é fácil. Você é de um jeito, daqui a 2 dias, 1 semana, eu sou outra pessoa. Não, é um processo. É um processo de transformação. A mudança de hábito é um processo de transformação. E quando nós levantamos a nossa mão para o Senhor, nós
estamos dizendo para ele que nós queremos segui-lo, nós queremos honrá-lo, nós queremos exaltá-lo, e a melhor forma da gente estar fazendo isso é permitindo que ele transforme a nossa vida, o nosso caráter, a nossa personalidade. Por quê? Porque nós somos muito limitados e muitas vezes nós somos egoístas, porque muitas pessoas podem falar assim: eu sou assim mesmo, é a minha personalidade. Mas nós, como servos, como cristãos, como evangélicos, servos do Deus Altíssimo, nós temos que pedir para ele mudar. Se essa personalidade está afetando algumas áreas da nossa vida, a gente tem que pedir para ele mudar, para ele nos acalmar, para ele tirar algumas coisas que não agradam a ele. Então é um processo que a gente passa, mas a gente tem que pedir. Quantas vezes eu pedi: Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim. Às vezes é uma ira, às vezes é uma raiva assim que você fica querendo descontar e você não pode, porque você é servo, você tem que se segurar. E às vezes quando você se segura muito, você chega até a se sentir mal, passa mal. Isso acontece comigo. Várias questões que eu atravessei na minha vida, que eu tive que segurar muito a minha personalidade, eu cheguei até a passar mal. Mas tudo em nome do Senhor. Para a gente não escandalizar, para a gente não desagradar o Senhor, a gente tem que pagar um preço, a gente tem que se esforçar. Mas quando a gente se esforça, ele opera. Quando a gente pede para ele mudar, ele muda. Porque não adianta a gente aceitar, levantar a mão para ele e dizer que você nasceu assim, vai morrer assim, vai continuar assim. Isso não é evangelho. O evangelho genuíno é o evangelho de mudança, de transformação. Hoje você é de um jeito, amanhã você está diferente. Depois da manhã você continua melhorando a cada dia e mais à frente você está cada vez melhor. Esse é o evangelho que eu acredito. Na transformação, na mudança de personalidade, mesmo que seja aos poucos, mesmo que no primeiro momento você não consiga, tudo bem. Cabe aqui um parêntese. Quando a gente não consegue, a gente se arrepende, a gente ora, a gente pede perdão porque se excedeu, porque foi além do que devia, ser, do que devia falar, do que devia fazer. Mas aí, quando você está com seu coração aberto, pedindo perdão, se arrependendo, ele com certeza vai nos ouvir, vai nos perdoar e vai acrescentar aquilo que a gente precisa. Se é uma mudança em alguma área da nossa vida, da nossa personalidade, o nosso Deus está disposto a mudar a nossa vida, mas depende da gente. Nós precisamos pedir, nós precisamos mostrar para ele que nós queremos mudar, que a gente precisa de mudança. Então, eu vou deixar uma palavra para vocês, que é um outro exemplo prático, muito prático, que a gente deve seguir, que está no livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 24 até o 27. Eu vou ler aqui para vocês, que diz assim, o subtítulo diz assim: Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributo ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Aqui ele deixa claro nessa palavra de Mateus que ele também pagou o tributo. Ele deixou esse exemplo para nós. Jesus deixa um grande exemplo para nós aqui nessa palavra. Ele pagou o tributo. Que os outros se escandalizassem, ele também iria pagar o tributo. Mas por quê? Ele era Deus, era Senhor, ele está acima de todo mundo, de tudo e de todos, mas ele deixou esse exemplo para nós. Se ele pagou, se ele honrou o compromisso, isso é para a gente trazer para nós, que nós também temos que honrar
honrar os nossos compromissos, pagar as nossas dívidas e, acima de tudo, quando a gente faz isso, nós estamos seguindo o exemplo que ele deixou para nós. Ele é tremendo. Tudo nós encontraremos resposta na Bíblia. Tudo está escrito, tudo ele deixou para nós de exemplo para a gente seguir. Então, cabe a nós procurar seguir o que ele deixou para nós. E esse segundo exemplo é muito importante, porque é muito desagradável, né? A não ser que seja uma situação extrema. Agora, um cristão, podendo pagar suas contas em dia, podendo andar com a sua vida financeira certinha, um cristão inadimplente causa um certo desconforto, causa um certo falatório, as pessoas começam a julgar, aquele crente, aquele evangélico está devendo, é caloteiro, é inadimplente. Isso não é bom, isso não agrada ao Senhor, isso eles podem começar a usar isso para difamar até mesmo o evangelho. Tá na igreja, mas não paga ninguém, tá na igreja, mas não honra os compromissos. Então, é uma forma da gente se policiar, da gente seguir esse exemplo. Se até mesmo Jesus pagou tributo, nós, como servos, nós temos que seguir esse exemplo. E isso vai trazer um fruto muito maravilhoso para a nossa vida, vai trazer confiança dos nossos credores, vai trazer um aumento de crédito que a gente possa conquistar, né? O nosso score, né? Que é a pontuação do nosso crédito, vai estar sempre boa, vai estar subindo. Nós não vamos estar com o nome sujo, não vamos estar com o CPF bloqueado, não vamos estar inadimplente, que é, né, um cristão assim inadimplente, é constrangedor, não é legal. Então, é um exemplo muito maravilhoso que ele deixou para nós, pagando o tributo, deixando para nós que nós temos o mesmo dever, o mesmo compromisso que ele teve de mandar Pedro ir lá, vai lá e paga por mim, por ti. Então, é muito tremendo. O Senhor, ele deixa assim claro o que ele requer de nós. Basta a gente se colocar ali na posição que ele queira, né? Então, eu vou deixar para vocês agora o terceiro exemplo, que está na palavra em Lucas, no capítulo 14, no versículo 28 até o 30, que vai dizer assim, é uma parábola acerca da providência. Diz assim, a partir do 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então aqui o nosso Deus deixa claro um exemplo de planejamento. Aqui nós, como evangélicos, como servos, como cristãos, nós já ouvimos muito falar, eu vou construir pela fé, eu vou comprar um carro pela fé, eu vou trocar de casa pela fé, eu vou comprar um terreno pela fé. Tudo bem. Nós cristãos somos guiados pela fé, vivemos pela fé, não vivemos por vista, vivemos pela fé. Mas essa fé também ela tem que estar debaixo de um planejamento, porque aqui o nosso Deus, a palavra dele é bem clara aqui, ó, Lucas, capítulo 14, do 28 ao 30. Se vocês depois forem ler aí toda essa parábola aí, vocês leem com calma, porque aqui é claro, as pessoas querem edificar, querem construir, mas tem que ter um controle, tem que ter um planejamento. Quanto que vai gastar? Se tem o valor para aquela compra, se tem o dinheiro para comprar o material. Eu não posso chegar no material de construção e pedir tudo que eu preciso para fazer um telhado na minha casa se eu não tenho como pagar o material de construção.
aí eu não posso fazer isso com o dono do material de construção. Por quê? Eu vou estar sendo uma pessoa de má fé. Eu vou estar dizendo que eu vou estar usando a minha fé para construir, vou lá no material de construção, peço fiado, não tenho dinheiro, não tenho condição, levo meu material todo para casa, o dono do material confiou em mim, acreditou em mim, viu que eu sou uma pessoa evangélica, uma pessoa cristã, séria, ele acreditou, eu fui lá, levei o meu material todo para casa e deixei lá fiado sem um tempo determinado para pagar. Por quê? Eu não tenho uma renda, eu não tenho como pagar. E aí? Essa fé, eu não posso colocar em risco a situação financeira do dono do material. Eu não posso colocar em risco a minha reputação como serva do Senhor. A minha fé, qual que seria a minha fé aqui nessa situação aqui? Eu vou orar. Senhor, envia a condição, envia a providência, envia um recurso. Eu tenho que orar. Eu não tenho que sair pedindo a B, C. Eu tenho que falar com quem pode me ajudar, com quem pode abrir a porta para mim da providência. Então, quando eu oro, ele responde. Mas primeiro eu tenho que orar. Ele enviando a providência, eu vou lá e compro o meu material e o dono do material vai ficar feliz, vai efetuar sua venda, vai ter o seu dinheiro e todo mundo vai ficar feliz. Ele que vendeu, eu que comprei e o meu telhado que vai para o lugar. Mas eu não posso dizer que eu vou fazer meu telhado pela fé, pegando fiado lá sem um prazo, sem eu ter uma noção de quando que eu vou ter para poder pagar ele. Se eu tiver uma noção, semana que vem, daqui a 15 dias está certo eu receber um dinheiro, tudo bem. Ele pode me vender dentro de 15 dias, uma semana, eu vou lá e pago. Mas eu pegar sem nada, eu não tenho perspectiva nenhuma de receber, então eu não posso agir de má fé com o dono desse material. Eu tenho que agir pela fé. E para eu agir pela fé, eu tenho que me planejar. Primeiro eu tenho que somar, ver quanto que vai dar esse telhado, ver todos os materiais que eu preciso, para depois eu ir lá e comprar. Eu não tenho o material todo, dinheiro para o material todo, eu vou comprando de pouquinho em pouquinho e pagando de pouquinho em pouquinho. Por quê? É pela fé, não é pela má fé. Vocês estão entendendo que há uma diferença? Pela fé a gente faz muita coisa, mas a gente não pode agir de má fé com as pessoas, usando a nossa fé, entendeu? Porque a Bíblia está clara aqui, o Senhor Jesus deixou esse exemplo claro para nós, para a gente planejar, para a gente colocar tudo ali em ordem, planejar, porque se a gente não planeja, a gente se perde. E não é isso que o nosso Senhor quer. Ele quer que nós temos uma vida regrada, planejada, abençoada, né? E nós conseguimos isso através de quê? Desses exemplos maravilhosos que ele deixou para nós. O primeiro exemplo da gente aprender com ele. Nós temos que aprender com ele. O segundo exemplo que ele deixou para nós é ele paga os tributos, ele paga as suas contas, ele paga as suas dívidas. Então, isso não é motivo para a gente se tornar inadimplente. E o terceiro exemplo que ele deixou para nós, planejamento, que a gente possa se planejar para poder adquirir os nossos bens, não usando de má fé com ninguém. Então, que vocês entendam que esses 3 exemplos, se nós colocarmos em prática na nossa vida, nós vamos ser muito abençoados, nós estaremos agradando ao nosso Deus, nós estaremos sendo servos vigilantes, servos fiéis, servos que estão seguindo o exemplo que o Senhor nos deixou. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, né? Tá aí, se inscreva, deixa seu like, compartilha se esse vídeo, né, te ajudou a esclarecer, né? Se abriu a tua visão, que vocês possam assim divulgar, porque assim vocês vão estar me ajudando a cada vez mais o YouTube a divulgar o canal, a levar esse vídeo para mais e mais pessoas e que vocês possam realmente começar a seguir esses 3 exemplos práticos que o Senhor deixou para nós.
ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.